vocês? Vamos para mais uma aula de geografia hoje? Hoje eu trouxe um tema bem light, bem tranquilão, para a gente curtir a nossa aula hoje com muita leveza, tá certo? Estão preparados para a nossa aula de hoje? Não perde o foco, tá certo? Vamos lá, para a gente não perder o tempo hoje aqui na nossa aula, tá bem? E falando em tempo, temos aqui, ó, as pessoas, os espaços e as pessoas como um tema de nossa aula de hoje, tá certo? Por quê? O que é que tem a ver com o tempo? Porque com o tempo os espaços vão se modificando e é ali naquele local que as pessoas vivem e evoluem. As pessoas criam laços ali naqueles espaços, tá certo? Então, vamos lá ver o que esse tema traz de novo pra gente? Presta bastante atenção que a nossa aula tá muito legal hoje, tá bom? Então vamos lá. Seguindo. Pessoas e espaços diferentes. Vocês já perceberam que todos os espaços por onde a gente passa na nossa vida, eles são diferentes? Tem aquele espaço da igreja onde a gente frequenta, tem o espaço da escola, tem o espaço daquela praça que é bem legal de brincar e tudo mais. Tem o espaço lá do supermercado quando a mãe vai lá fazer aquela feira, o espaço do shopping, da feira livre. Então, no nosso dia a dia, certo? Enquanto pessoas, a gente visita bastante espaços diferentes, tá certo? E cada espaço tem uma função. Se eu vou para a feira, eu vou comprar alimentos. Se eu vou à igreja, eu vou orar, rezar, né? De acordo com a sua crença. Se eu vou para a escola, eu vou estudar. Então, cada ambiente, cada espaço que se tem pessoas diferentes, se há atitudes e funções diferentes, tá certo? E aí eu trouxe para vocês alguns espaços, aí como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, tá vendo alguns espaços diferentes de várias regiões do Brasil. E do outro lado eu tenho um quadro de uma grande pintora, né, que é Tarsila do Amaral. E esse quadro se chama Operários, que aí tem um monte de trabalhadores, diferentes pessoas, diferentes personalidades e que convivem em um único espaço. O espaço deles é o espaço de trabalho, tá certo? Ok? Então vamos lá, seguindo para a nossa aula. Pessoas, cultura e hábitos diferentes. Vocês já perceberam que aqui no Brasil, nos espaços que a gente vive, a gente tem uma cultura, tem hábitos que é diferente do pessoal que mora lá nos Estados Unidos, na Europa, na África. São culturas diferentes. Por exemplo, aqui na região Nordeste, mais especificamente em Recife, na época do Carnaval, gosta-se muito do frevo, não é isso? Que é diferente de outros locais do Brasil, de outros locais até do mundo, porque são culturas diferentes, tá certo? Aqui a gente tem hábitos diferentes também, a gente tem várias coisas diferentes, tá certo? Então, cada ambiente que a gente vive tem que se ir adaptando aos nossos costumes, ao nosso modo de viver. Tá certo? Por exemplo, dentro da sua casa, você escolhe onde vai ficar o sofá, onde vai ficar a televisão, os espaços da cozinha, da sala, porque você vai ambientizar, você vai organizar aquele espaço de acordo com a sua vontade, com o seu hábito, com a sua cultura, tá certo? Então, todo lugar, no meio desse mundo de meu Deus, qualquer lugar que você for, vai ter hábitos e cultura diferente, tá certo? Porque as pessoas, elas são diferentes. Seguindo. Como você acha que é a vida dessas pessoas no lugar onde vivem? Olhando para essa imagem, foca aí essa imagem, para a gente ver direitinho. Como você acha que é a vida dessas pessoas? É diferente da gente? É diferente daquelas pessoas que vivem lá no sul, no frio? Será que é diferente?
A vestimenta é diferente, né? Parece o jeito de se vestir, o jeito até de sorrir é diferente. É ou não é? Porque são culturas em espaços diferentes. Tá certo? Seguindo. Porque o modo de viver pode ser diferente dependendo do local. Por quê? Por que tem que ser diferente? A gente para e começa a analisar o seguinte: será que lá nos Estados Unidos, lá na Europa, por exemplo, lá aquele lugar bem geladinho, quando está na época de inverno, fica nevando, caindo a neve, não é verdade? Será que lá, na época que tá lá com a neve, eu posso usar um biquíni? Eu posso usar um maiô, uma roupa de praia lá? Não, porque você vai morrer de frio. Então, a cultura, o modo de viver daquelas pessoas naquela determinada época do ano é diferente de acordo com o clima, de acordo com o tempo que está se vivendo ali, de acordo com o costume das outras pessoas. Muitos outros agentes externos vêm contribuir para que possa se sair o seu modo de viver daquele local, tá? O jeito que eu me visto quando eu vou para a igreja, o jeito que eu me comporto quando eu estou numa festa, é diferente de outros espaços que eu frequento. Então, cada espaço tem um modo de viver e tem pessoas de hábitos diferentes, tá certo? Etnia, já ouviram falar nessa palavrinha? Etnia. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e território. Por exemplo, a gente tem etnia, é como se fosse o que liga as pessoas, o que é que está ligando eu e aquela pessoa aqui. O que é que está ligando entre a minha pessoa e a minha colega que está aqui do lado? O que é que está me ligando? É a cultura, é a língua que a gente fala, que é a língua portuguesa, certo? É as tradições que a gente segue aqui no Nordeste, aqui no Brasil. É o território que a gente mora. Então, etnia é muito dos costumes idênticos que ligam as pessoas. O que é que liga as pessoas para se fazer parte de uma determinada etnia? É a língua que está se falando? É o inglês? É o espanhol? É o português? Entendeu? É a cultura africana? É a cultura espanhola? É a cultura europeia? É a cultura brasileira? Qual é a cultura? Então, o compartilhamento dessas afinidades, né, dessa língua, dessa cultura ou tradição, vai definir a sua etnia, tá bom? O modo de viver em diferentes lugares. Eita, vamos lá, vamos ver. Como é que a gente se comporta em determinados lugares? A gente tem que se comportar em tudo quanto é lugar. Até porque existe uma coisa chamada direitos e deveres. E a gente tem que saber segui-los para a gente conviver bem em sociedade. Tá bom? A gente precisa ter um bom relacionamento com a outra pessoa, respeitando os direitos e os deveres do cidadão. Tá bom? E esses direitos e deveres, para serem respeitados, certo? Para conviver bem dentro daquele espaço, precisa-se ter um bom senso das pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguindo a nossa aula. Presta atenção. Olha aí uma comunidadezinha, ó. O distrito de Pirituba, em Vitória de Santo Antão, aqui na nossa cidade. O distrito de Pirituba é um espaço de zona rural. Tem algumas casas, tá observando? Mas tem uma área verde ao redor dela, ó. Tá vendo? Por quê? Porque essa é uma área da nossa cidade, de Vitória de Santo Antão, do nosso município, que compreende a zona rural. E que lá tem um modo de vida das pessoas, tem um jeitinho de se viver ali, que é diferente do modo de vida das pessoas do centro da Vitória de Santo Antão. Tá bom? Então, os espaços, o tempo, contribuem muito para o comportamento das pessoas. Ok? Seguindo. Olha outro espaço aí que eu acho que todo mundo gosta de ir.
O shopping de Vitória. Olha só, que coisa legal. Quem aqui não gosta de ir para o shopping, para o cineminha, e passar ali, comprar uns docinhos, uma pipoquinha para assistir aquele filme, beleza, fazer aquele lanchinho nos restaurantes, nas lanchonetes que tem ali dentro. Então, isso é um espaço de convívio, que você convive e que tem um um jeito de vida ali dentro, certo? Tem um jeito de se vestir, de se comportar, tá bom? Então, há todo um manejozinho de como se comportar nesses espaços. Seguindo. Uma praça, olha aí, a Praça do Anjo. Lá aqui em Vitória, lá perto da prefeitura. Tá vendo? Então, já é um outro espaço de convivência, tá? Que você usa esse espaço para conversar, para passear, fazer caminhadas, para as crianças brincarem. É um espaço de convivência que embeleza a cidade também, tá? Outro espaço, vamos ver se tem mais um. Opa! E aí? Representando uma das escolas da nossa Vitória de Santo Antão, está aí a Santa Terezinha do Menino Jesus, em Vitória de Santo Antão. Esse espaço aí, o espaço escolar, o que a gente faz na escola? A gente estuda, a gente brinca, a gente faz novos amigos. Então, é um outro ambiente, um outro espaço de convivência, que é os ambientes escolares, os espaços escolares, tá bom? Seguindo. E aí, vou fazer uma pergunta a você. E no seu bairro, como é o modo de viver da sua comunidade? Aonde você mora? Como é que as pessoas vivem? Como é a sua vizinhança? Como são os seus coleguinhas aí na sua rua? Você brinca na rua? Não, é muito movimentado, tem muito carro passando para lá e para cá. Ah não, professor, é muito tranquilo. Aqui tem um verde, tem uma área para brincar enorme. E aí, como é a sua rua? Os seus vizinhos são unidos? Como é a sua comunidade? A sua comunidade, o seu bairro, é um espaço de convivência também. E que deve ser respeitado por todos que convivem ali, naquele ambiente, tá certo? Então, se liga, crianças, que vocês precisam aprender isso aí também, que vocês precisam ter esse compromisso de respeitar o espaço do outro. Por exemplo, qualquer pessoa pode entrar na sua casa? Não. Não é qualquer pessoa que pode entrar aqui na minha casa. Dentro do meu lar, dentro da minha casa, não é qualquer pessoa. Tem que ter a nossa permissão. Os donos da casa têm que permitir as pessoas entrarem, tá certo? Permitindo as pessoas entrarem, aí sim você cria vínculos, laços de convivência dentro daquele espaço. Assim também no seu bairro, na sua comunidade, tá certo? Então vamos criar esses laços e assim a boa convivência entre as pessoas, principalmente entre os nossos vizinhos e amigos. Simbora! Para começo de conversa, o que são bairros? Você já parou para pensar o que são bairros? Ah, o bairro tal, o bairro sei que lá. E aí? O que é bairro, professora? Bairros são divisões geográficas das cidades, repletos de particularidades. Podem ser classificados segundo a comunidade que os habita ou elementos que os compõem. Então, o que são bairros? É como se fossem pedacinhos da cidade espalhados, entendeu? Eu tenho vários pedacinhos dentro de um grande município, tá bom? Como, por exemplo, bairro da Bela Vista, o distrito de Pirituba, entendeu? Águas Belas, o Iraque. Então, temos aí o Cajá, temos vários bairros dentro da cidade, vários pedacinhos de territórios dentro da nossa cidade de Vitória de Santo Antão. Como de qualquer outra cidade, todas as cidades têm bairros, tá certo? E como eles são divididos, como é que eles são classificados? Vai depender da convivência, do espaço em que aquelas pessoas estão ocupando, dos elementos que compõem aquela comunidade, para poder ir separando os territórios, tá certo? Então, bairros são pequenas porções, divisões de terras dentro do município.
Tipos de bairros. Vamos lá para os tipos de bairros que existem. Existem os bairros residenciais, certo? Que só tem casas, ok? Bairros que só tem casas. Temos também os bairros comerciais, que é onde rola o comércio ali, aquele vucu-vucu todinho, tá bom? Temos os bairros industriais, que geralmente são bairros que tem muitas fábricas e muitas indústrias, certo? Temos aí também, cadê? A zona rural. Lembra que no município, eu divido o município em zona rural e zona urbana. Temos aí, ó, a zona rural e a zona urbana, tá certo? Das cidades. Deixa eu ver qual mais a gente tem aqui. Pronto. Áreas que formam o município. Como eu falei para você, as áreas que formam o município, que é a zona rural e a zona urbana, que a gente conhece como cidade e como campo, eles constituem o município, tá certo? Todo município vai ter, a maioria deles pelo menos, vai ter a zona rural e a zona urbana, ok? Colho frutas fresquinhas todas as manhãs. Adoro ir ao shopping com minhas amigas. Gosto de surfar nos finais de semana, pegar uma praiazinha. Local onde vivemos pode interferir no nosso dia a dia. O local onde a gente vive pode interferir no nosso dia a dia, pessoal? Será? Claro que sim. O local onde a gente vive interfere sim no nosso modo de vida, na nossa... como a gente se locomove, como a gente se comporta em sociedade. Os espaços dizem muito como a gente tem que se comportar. E aí eu coloquei alguns espaços aí, ó, na telinha para vocês. Cinema, a casa, a escola, uma praça, uma igreja, um hospital, a praia. Tá vendo? Diversos espaços, diversos comportamentos. E aí eu vou trazer agora para vocês um grande desafio. Quem tá pronto para fazer um desafio hoje? Desafio para vocês, viu, galerinha? Então presta atenção. O desafio é, foca aí para os alunos verem. Você vai desenhar o seu bairro. Como é o seu bairro? E aí, como é a sua rua? Como são as pessoas? Você vai desenhar o seu bairro. Desenhando o seu bairro aí no caderno de desenho, no seu caderno, tira foto, manda para a professora para dizer que você está ligadinho nas aulas da TV aqui junto comigo do Vitória Ensina em Casa. Tá bem? E aí, gostaram? Vamos para a nossa revisão do dia? Olha só, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu as pessoas e os espaços diferentes, né? Existem várias pessoas diferentes, assim também como existem vários espaços diferentes. Vimos também pessoas, culturas e hábitos diferentes. Vimos que a cultura influencia muito no hábito das pessoas que vivem em espaços diferentes. Vimos também etnia, que são particularidades que ligam as pessoas uma a outra, certo? Que fazem parte de uma etnia, como a língua portuguesa, a cultura que eles seguem. Vimos também, na nossa revisão, modos de viver em diferentes lugares, certo? A gente tem um modo de viver em vários lugares, em vários espaços. Vimos também o que são bairros, vimos alguns tipos de bairros, não foi bairro industrial, bairro residencial, bairro comercial, vimos vários aqui hoje, certo? Vimos aí o que é zona rural e zona urbana, que é o que compõe um município, tá? Os locais no nosso dia a dia, como os locais podem influenciar no nosso dia a dia, na nossa vestimenta, como a gente se veste, como a gente se comporta, tá certo? E aí, por fim, eu lancei o desafio para vocês, que foi de desenhar o seu bairro. Quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio, tá certo? E aí, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado bastante da nossa aula, tenham curtido cada detalhezinho, foi feito com muito amor para vocês. Espero que vocês curtam cada vez mais as nossas aulas de geografia. E ó, vou esperar todo mundo na próxima aula, tá certo? Combinado? Faz desafio, se cuida, mantém o foco e a gente se vê na próxima aula.
tá bem? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!